Olá, pessoal! Estudando bastante? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de identificar relações entre grandezas e unidades de medida. Boa aula! Queridos alunos, que bom novamente a gente poder se encontrar para poder falar da nossa querida matemática. Tem um sambinha que diz o seguinte: recordar é viver, eu ontem sonhei com você, estão lembrados? Hoje nós vamos recordar, e já que recordar é viver, nossa aula hoje será um pouco de vida, mas a vida relacionada ao que nós chamamos na matemática de grandezas e das medidas. Sempre que temos nos encontrado, eu tenho colocado para vocês esse caráter social da matemática, esse uso constante da matemática em situações do dia a dia. E especialmente hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar com a relação ou a capacidade, a habilidade 10, identificar relações entre grandezas e unidades de medida. Bom, para a gente começar a pensar nisso, a gente tem que começar a pensar no que é grandeza. E eu vou considerar que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Eu posso medir a altura de uma pessoa, posso medir a massa, o seu peso, posso medir a força que eu exerço sobre um objeto. E posso muitas vezes estabelecer relações entre grandezas. Quer dizer, eu tenho uma grandeza que na verdade é uma comparação entre outras. Se eu penso, por exemplo, naquele showzão de axé que eu adoro frequentar e que vai bombar, os ingressos todos vão ser vendidos, e eu digo para vocês, nosso policiamento vai ter que ser forte, porque vai ter muita gente, a densidade demográfica no show deve ser muito alta. Aquele show que a gente pula um pouquinho para o alto e já não coloca o pé mais no chão, porque está todo mundo balançando no mesmo movimento. Bom, a densidade demográfica é uma comparação que eu faço entre grandezas, né? A população que eu tenho ou a quantidade de pessoas que eu tenho por metro quadrado numa determinada área. Um show muito denso é um show que chega a ter 14 pessoas no metro quadrado. Já imaginou isso? Ivete Sangalo no trio elétrico, 14 pessoas por metro quadrado. Você levanta a mão para dar um tchauzinho, não abaixa mais o braço. Não é isso mesmo? A ideia aqui hoje é discutir um pouquinho com vocês as relações que existem entre grandezas. No Enem 2010, na segunda aplicação, apareceu um texto na prova de matemática que diria o seguinte: até quanto posso crescer, doutor? Uma pergunta. Durante uma consulta médica, Gabriel, que se acha muito baixinho para sua idade, ele só tinha 1,35 m, pergunta ao seu médico qual a altura máxima que ele poderá atingir após a puberdade. Então, Gabriel está pensando se ele vai ficar altão, porque a mulherada gosta dos homens altos. E aí ele pergunta para o médico: doutor, até quanto eu posso medir depois que eu atingir a minha puberdade? Quer dizer, depois que passar a adolescência aí, qual é o máximo, qual a altura máxima? O Gabriel está preocupado com uma medição, a medição da sua altura. E a altura, portanto, para nós é uma grandeza. Bom, essa é uma situação em que aparece uma grandeza. Mas eu posso comparar grandezas de diferentes maneiras e medir grandezas diferentes. Eu queria discutir aqui com vocês duas possibilidades. A possibilidade de pensar na grandeza, mas pensar na relação que existem entre duas ou mais grandezas. Antes da gente pensar no enunciado lá do Enem 2010 e na resposta que o médico deu ao Gabriel, vamos pensar em outros problemas que relacionam duas ou mais grandezas. Vejam bem essa situação. Dizemos que duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre elas é constante. Dizemos que duas ou mais grandezas são inversamente proporcionais se o produto entre elas é constante. Então, eu estou convidando vocês a pensar nas formas que grandezas se relacionam. Se elas se relacionam de forma diretamente proporcional ou se elas se relacionam de forma inversamente proporcional. Em outras palavras, estou dizendo a vocês o seguinte: se grandeza é tudo que eu posso medir, eu posso comparar, por exemplo, o número de horas que uma pessoa faz um determinado trabalho e a quantidade de páginas, por exemplo, que ela escreve, se ela é um digitador. Ou o número de horas que um pedreiro trabalha e o tamanho, a área do muro que esse pedreiro consegue construir. Quanto mais pedreiros eu tiver construindo uma obra, maior a área de construção. Se eu reduzir a quantidade de pedreiros construindo a obra, certamente eu vou construir uma menor área. Então, eu tenho aqui duas coisas que eu posso medir: o número de operários da obra, o número de pedreiros da minha obra e a área que eles constroem. Se eu aumento a quantidade de operários, eu aumento a área construída. Se eu diminuo a quantidade de operários, eu vou diminuir a área construída. Se o aumento de uma grandeza provoca o aumento na mesma
mesma proporção da outra. E se a diminuição de uma grandeza provoca a diminuição na mesma proporção da outra, ou seja, se essas razões entre elas são constantes, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Mas vamos pensar que você pegou o seu carro, aquela Ferrari F250 poderosíssima, e vai sair do seu local de trabalho para a praia mais próxima. Se a sua Ferrari é muito veloz, quanto maior a velocidade que você imprimir no carro, certamente menor vai ser o tempo que você vai gastar nessa viagem, para percorrer essa distância. Mas se você tem aquele Fusquinha 66, capeguinha, certamente você não pode imprimir a ele a mesma velocidade da Ferrari. Quando você fizer isso, aumentar o tempo. A velocidade e o tempo são grandezas, porque eu posso medir. E quando eu comparo essas grandezas, o aumento de uma provoca a diminuição da outra. E a diminuição de uma provoca o aumento na outra. Quando isso acontece, nós dizemos que as grandezas se relacionam, mas se relacionam de forma inversamente proporcional. No Enem, apareceu o seguinte problema em 2008. Pedro deixou como herança um terreno de 7.000 metros quadrados para seus 3 filhos. Antônio, de 30 anos, Bernardo, de 25 anos e Carlos, de 15 anos. Pelo testamento, o terreno deve ser dividido em partes diretamente proporcionais às idades dos filhos. Qual a área do terreno que caberá a Bernardo? Bom, eu tenho aqui uma área, eu tenho uma grandeza, eu estou medindo a área do terreno que é de 7.000 metros quadrados. Mas eu também estou medindo a idade dos filhos. Um filho tem 30 anos, o outro 25 e 15 anos. Eu quero dividir a área em partes proporcionais às idades. E como eu disse, diretamente proporcionais, eu estou convidando vocês a pensar que o filho mais velho vai receber uma maior área e o filho mais novo vai receber uma menor área. Para resolver uma situação como essa e tantas outras que vocês vão encontrar nas provas do Enem, e não só na área de matemática e suas tecnologias, mas a física, a química, a biologia, depende desse conceito de proporcionalidade, nós podemos partir do seguinte raciocínio matemático. Vamos transformar a língua materna ou a língua escrita numa linguagem matemática. Antônio tem 30 anos, ele vai receber uma quantidade X. Bernardo tem 25 anos, ele vai receber uma área Y. E Carlos tem uma idade de 15 anos, vai receber uma área Z. O que eu posso garantir a vocês é que a área X do Antônio vai ser diretamente proporcional à sua idade, que é 30. Então, a razão entre elas, X sobre 30, é o que eu vou expressar. A razão entre a área do Bernardo e a sua idade, e a razão entre a área do Carlos Z e a sua idade, todas essas 3 razões, que nada mais são do que a comparação entre essas grandezas, são iguais, devem ser constantes. Então, o meu problema é achar o que nós vamos chamar de constante de proporcionalidade. X está para 30, da mesma forma que Y está para 25 e da mesma forma que Z está para 15. Se eu somar os denominadores todos dessa fração, eu vou encontrar exatamente os 7.000. E se eu somar todos os denominadores, eu tenho ali 70. 7.000 dividido por 70 é exatamente o 100. Então, o 100 é o que nós chamamos na matemática de constante de proporcionalidade. Eu estou dizendo a vocês, olha, que x, quando dividido por 30, é exatamente igual a y dividido por 25 e é exatamente igual a z dividido por quanto? A z dividido por 15. E que essa divisão resulta no mesmo valor, esse valor é 100. Então, dizer que grandezas se relacionam de formas diretamente proporcionais é dizer que elas formam uma proporção na ordem que aparece. E formar uma proporção é dizer que essas divisões têm sempre o mesmo valor. Portanto, o x sobre 30 é 100. Se x sobre 30 é 100, o x vai ser 3.000, o y vai ser 25 vezes 100, que é 2.500, e o z vai ser 1.500. A pergunta que eu tinha no problema era qual o valor ou qual a metragem da área recebida pelo Bernardo. Bernardo recebeu a quantidade Y, então ele vai receber 2.500 metros quadrados. Bom, então vamos pensar. A ideia ali era comparar, e nós estamos comparando grandezas. Eu posso ter feito a divisão em partes diretamente proporcionais, como foi o caso, mas eu poderia fazer a divisão em partes inversamente proporcionais, pensando que ao filho mais novo deveria caber o quê? A maior quantidade de área, e ao filho mais velho a menor quantidade de área.
A única coisa, turma, que mudaria no meu raciocínio é que ao invés de escrever x sobre 30, eu escreveria x vezes 30. Ou seja, o produto delas é que vai permanecer constante. Ao invés de escrever y sobre 25, eu escreveria y vezes 25, ou 25y. E ao invés de colocarmos z sobre 15, nós colocaríamos 15 vezes z. A ideia do raciocínio é a mesma. Então, se voltássemos à pergunta que o Gabriel fez ao médico no enunciado da questão do Enem do ano passado, 2011, doutor, eu estou baixinho, tenho 1,35 m só, até quando eu posso crescer? Existe uma cartilagem entre os ossos que vai crescendo e se calcificando desde a infância até a idade adulta. Então, todos nós nascemos com uma certa abertura entre os ossos. E essa abertura, ao longo do nosso trajeto de vida, vai crescendo através da calcificação. Bom, com a puberdade, ou no fim da puberdade, os hormônios sexuais, testosterona e estrógeno, fazem com que essas extremidades ósseas, que os médicos chamam de epífises, se fechem e o crescimento seja interrompido. Assim, quanto maior a área não calcificada entre os ossos, mais a criança poderá crescer ainda. A expectativa é que durante os 4 ou 5 anos da puberdade, um garoto ganhe de 27 a 30 centímetros. Então, se o Gabriel tinha 1,35 m, ele vai crescer no máximo 1,35 m com mais 30 centímetros, se a sua calcificação for a maior possível. Bom, 1,35 m com 30, 1,65 m. O Gabriel vai ficar da altura da professora Cecília. Com certeza o Gabriel não será o menino mais alto, mas também baixinho não, Gabriel. Pode ser feliz do mesmo jeito. Eu queria convidá-los a pensar aqui nas relações que existem entre as medidas, nas relações que existem entre as grandezas. Bom, eu poderia estabelecer as razões partindo da ideia de que eu posso ter variações constantes, quer dizer, a variação de uma grandeza, ela vai crescer igualmente ao longo do tempo. E graficamente eu poderia pensar, imagina aqui uma situação bem concreta, um pote de água, onde eu estou enchendo esse pote de água igualmente, quer dizer, o nível da água sobe uma mesma quantidade em intervalos de tempos iguais. Certamente eu teria aqui um pote cilíndrico. A água sobe um determinado ponto, sobe exatamente o mesmo valor, num determinado ponto. Mas observe que se o meu pote tem uma dimensão ou tem uma estrutura como essa aqui, olha, uma pirâmide, imagine que eu tivesse aqui um pote vazio e que eu vou encher esse pote de água. Certamente a água vai subir muito mais rápido no início, porque eu tenho aqui uma área menor, vai completar o seu enchimento de forma mais lenta. Eu teria uma altura que cresce rapidamente no início, mas que depois se torna o quê? Se torna mais lenta. E o comportamento, a variação entre essas grandezas seria bem diferente. É assim que a matemática trabalha, pensando num conceito fundamental. Não existe a matemática e não existe o contexto do homem sem as associações entre grandezas. Qual o salário que você ganha? Qual o poder de compra? Bom, certamente o seu poder de compra depende do seu salário. Qual a sua altura? Depende da sua alimentação, porque a sua alimentação vai provocar o quê? Um desenvolvimento melhor e maior dos seus ossos. E se eu pensar na química, qual a pressão que eu exerço sobre um determinado objeto? Depende da temperatura. A temperatura influencia na pressão. Eu convido vocês, então, a pesquisarem várias vezes sobre o assunto grandezas e medidas. Um bom site de pesquisa é a Wikipédia, a enciclopédia mais democrática do mundo. Coloque suas observações, escreva um artigo para a Wikipédia, certamente você vai estar desenvolvendo as habilidades relacionadas à matemática, mas com certeza desenvolvendo belíssimas habilidades no que diz respeito à comunicação e à linguagem. Meus queridos, nós vamos nos encontrar mais vezes e certamente grandezas, variação, matemática e cotidiano será tema de muitas outras aulas. Até breve, um beijo. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 40. Bom estudo e até a próxima aula!